Bom dia a todos, bom dia a todas, bom dia para você que nos assiste pela Pop TV em Sobradinho e Porto Alegre, ou nos escuta pela Cultural FM em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a mais um ICL Mercado Investimentos. E hoje é tipo um ICL Mercado Investimentos parte 2, porque a gente vai tentar desenrolar mais ainda o novelo e as teias de relações que envolvem o Banco Master, e inclusive atualizar o assunto de ontem para hoje, porque meia hora não foi suficiente para falar aí de tudo que a gente tinha que falar do Master. As relações são muito complexas e envolvem muitos atores também, então hoje a gente vai tentar terminar esse assunto e sempre que a gente tiver novidades, a gente volta com esse escândalo que está abalando o Brasil e o bolso de muita gente. Então a gente vai falar sobre isso hoje, mas antes vamos dar uma passadinha na agenda, até porque é véspera de feriado aqui no Brasil e a gente deve ter algumas movimentações importantes, inclusive amanhã, claro que não vou falar delas, mas sim das expectativas e por que a gente já está aí meio que nesse clima de espera e nesse posicionamento aí já para esperar quinta-feira que o mercado vai estar fechado. Então vamos passar pela agenda rapidinho aqui para não perder tempo e já entrar aí no assunto do Master. Às 4 horas da manhã no Reino Unido saiu o CPI, Índice de Preços ao Consumidor, e o núcleo do CPI. Lá na zona do euro também saíram esses dados às 7 horas da manhã, então o índice de preços do consumidor e o núcleo do índice de preços. A gente sempre fala do núcleo aqui, não sei se fica aí claro para todo mundo, que a gente está falando, quando a gente fala de núcleo, a gente está excluindo preços mais voláteis, então a gente exclui alimentos, por exemplo, energia. É uma forma de ver a variação dos preços sem esses preços que também acabam tendo menos sensibilidade a juros e mais sensibilidade a fatores internacionais como preços lá fora, preços globais. Então é por isso que a gente sempre fala no índice de preços e do núcleo junto. Às 10h30 da manhã nos Estados Unidos saem os dados de construções, na verdade já saíram, né? Porque 10h30 já foi, construção de novas moradias e permissão para novas obras. E ao 12h30 aí a gente tem estoques de petróleo, gasolina, destilados, taxa de utilização das refinarias até a semana de 14 de novembro, semana passada. Esse dado velho conhecido nosso sempre pinta por aqui. Mas vamos seguir aí para a nossa próxima página de agenda, porque hoje tem fluxo cambial semanal, também velho conhecido nosso aqui. Esses dados semanais sempre aparecem, esse sai às 2h30 e às 4 horas tem a ata da última reunião de política monetária, muito aguardada, essa ata da última reunião de política monetária do FED, o Banco Central dos Estados Unidos, até porque está todo mundo buscando sinalização para onde vai os juros, né? Para onde vão as decisões de política monetária e os juros nos Estados Unidos, nesse blackout que a gente tem de dados por lá, porque teve um apagão de dados no período do shutdown, no período da paralisação. Então, nessa ausência de dados, está todo mundo muito desconfiado e com muita incerteza em relação a essa condução da política monetária do Banco Central dos Estados Unidos. Além disso, às 4 horas da tarde, o presidente do FED de Nova York, o John Williams, participa de um evento sobre conectar comunidades e capital. E às 10h15 tem juros definidos lá na China, porque o Banco da China vai definir as taxas de juros de 1 e 5 anos. Então, decisão também ali monetária na China. Dito isso, já vamos começar a falar do Banco Master, porque a gente tem, se der, a gente fala do fechamento no finzinho do programa, porque a gente tem muito assunto para explicar para vocês, muita treta para explicar e muito fio para desenrolar desse novelo. Então, vamos pegar nossa agulhinha de tricô e vamos tentar desfazer todo esse emaranhado de relações e de consequências também dessas relações quando a gente fala do Banco Master. Já vamos colocar aí na tela para o pessoal de casa acompanhar, porque ontem aconteceu a liquidação do Banco Master, Daniel Vorcaro, seu sócio Augusto Lima foram presos, tem um monte de gente também sendo investigada nessa operação, porque é um banco que acabava tendo um monte de relações com outros estados,
Então a gente tinha relações com governadores de estados aí envolvidos nisso. Tem o BRB, que tem uma relação mais direta porque tentou comprar o Master e ao longo do tempo foi injetando dinheiro no Banco Master. E vocês vão ver que quando a gente chega no poço, o poço tinha porão. Porque quando a gente fala dessa injeção de recursos, e lá em abril isso já tinha sido colocado, ninguém sabia a fundo, né? Em abril isso não tinha sido publicado ainda, isso foi publicado no documento que saiu ontem depois da prisão. Ninguém sabia qual era a natureza desses créditos que tinham sido comprados pelo BRB ao longo de 24 e 25. E quando a gente olha para esses créditos, a coisa vai piorando. Então já vamos colocar aqui na tela para o pessoal de casa acompanhar, a gente vai seguir da onde a gente parou ontem. Então se você não assistiu o Mercado Investimentos ontem, eu recomendo fortemente que vocês assistam os dois na sequência, inclusive, para pegar o gancho todo, mas quem começar hoje também não vai ficar perdido. Então vamos lá começar a falar desses sinais de risco que já estavam aparecendo no Banco Master já há algum tempo. Esses riscos não são de hoje, mas eram riscos que estavam dando sinais, então havia sinais, mas esses sinais pareciam que estavam sendo ignorados. Então, como a gente começa, por onde a gente começa a falar desses riscos? Primeiro deles é o descasamento entre ativos e passivos. Eu não estou falando de passivos que ficam na chuva aqui, eu estou falando de ativos financeiros e passivos financeiros, a gente está falando de balanço, tá, gente? Então, vamos lá, porque o que acontecia? O Banco Master, conforme o dinheiro ia entrando naquelas captações, já com taxas de juros altíssimas que pareciam ali uma promoção, o gerente ficou louco, uma coisa fora da normalidade no mercado financeiro, com taxas muito mais altas para atrair capital, esse dinheiro entrava no Banco Master. Como que ele era utilizado na sequência? Que operações que o banco tinha? O banco tinha uma série de operações exóticas, para não falar outra coisa. Tudo que era difícil de precificar, o banco botava para dentro. Então vamos pensar ali num precatório. Precatório, como eu falei ontem, não tem uma padronização de preço. Você não tem uma padronização da precificação disso. É negociado em balcão, ele pode ser precificado inclusive por um valor que ele não corresponde ao valor daquele crédito, né? Então é um direito creditório, na verdade, você está tendo direito de receber aquele recurso que era de uma outra pessoa, então você paga para ela, o dinheiro entra à vista para a pessoa, normalmente é comprado com um grande desconto, com preço de banana, até usando, e usando o desespero das pessoas nessa negociação, compram precatórios bem baratinhos, colocam no patrimônio do fundo e depois precificam pelo que se acha que vale. Só que o que acha que vale e o que vale nem sempre bate. E precatório, fundo sem liquidez, gente, só para todo mundo ficar na mesma página, é a facilidade que você tem de transformar um recurso, um ativo em dinheiro, em bufunfa, em dinheiro mesmo, em cash ali. Então isso que a gente chama de liquidez. E o Banco Master, ele tinha esse descasamento de ativos e passivos e tinha um dinheiro muito travado, com grande dificuldade de transformar o ativo em liquidez. Não são ativos que você vende fácil no mercado. E são ativos que têm a precificação duvidosa. Então o banco tinha dinheiro travado nesses ativos e que não era fácil de transformar em dinheiro rápido. Só que ao mesmo tempo, o Banco Master tinha principalmente aquelas dívidas de curto prazo, aqueles CDBs caríssimos, que eram dívidas caríssimas que ele ia tomando ao longo do tempo com as pessoas. Então a pessoa emprestava dinheiro para o Banco Master e em contrapartida ali recebia o CDB. O que o banco estava falando? Olha, fulano, você está me emprestando esse dinheiro, eu te pago 23% ao ano e depois de um ano eu te devolvo. Só que como dívidas vencem, essas dívidas foram vencendo. E o Banco Master começou a ter problema de caixa, porque o dinheiro estava todo travado ali nessas operações duvidosas. Então você tinha essa falta de caixa para pagar essas dívidas que iam vencendo. O que o banco fazia, em relação a isso? Ele ia emitindo cada vez CDBs mais arriscados e mais isca ali para as pessoas continuarem emprestando dinheiro. É como se ele estivesse pagando um cartão com outro. É o famoso mistura do Brasil com o Egito, porque ele emitia novos CDBs ainda mais caros,
ainda mais atrativos, com taxas ainda maiores, para pagar aquelas dívidas que estavam vencendo. E assim ele ia mantendo a sua operação de pé, mas de uma forma muito frágil e cada vez sendo ali mais cara, né? Essa dívida ficando cada vez mais cara porque ele precisava, diante do risco, colocar um valor ali de rendimento maior. Então vamos voltar aqui o painel para o pessoal de casa acompanhar. Ele ia colocando essas dívidas cada vez mais caras e as pessoas olhavam, pô, 25% ao ano, 160% do CDI, vou entrar. E não pensavam muito no risco, na solvência daquele banco, se ele tinha liquidez ou não, só olhava a rentabilidade e continuava comprando aqueles títulos. E aí eu vou entrar depois em previdências, né? Então a Rio Previdência comprou bastantes títulos e tinha muita coisa do Banco Master na carteira. Eu vou entrar nesse ponto depois. Por enquanto eu estou falando investidor pessoa física aqui, que tinha acesso a esses CDBs, a esses títulos de renda fixa em várias corretoras. E as corretoras também se aproveitando desse movimento, porque eram títulos atrativos e tinha muita captação nessas corretoras. Então as corretoras usavam como isca também. Então olha aqui na nossa corretora, a gente tem um CDB pagando 20%. E a gente não pode ser inocente de pensar que a corretora distribuía só, então, mas a gente sabe que quanto mais arriscado ali a coisa, né, quanto mais arriscado e chamativo, também existe toda uma engrenagem ali, todo um mecanismo para que se vendam esses CDBs, para que isso chegue à população. Então a gente não pode também deixar de pensar nisso. Mas vamos voltar aqui para o nosso quadro, porque aí, né, você tinha aquelas reservas líquidas, então títulos públicos, coisas que são mais fáceis de transformar em dinheiro mais rapidamente, você tinha reservas menores do que você tinha que necessário para cobrir os vencimentos. Então eles sempre iam fazendo essas novas emissões cada vez mais arriscadas. E isso começou a acender um alerta primeiro no FGC, porque o FGC que garante essas operações, a gente vai chegar nele daqui a pouquinho, que é o Fundo Garantidor de Crédito, ele começou a olhar para isso e falou, pô, o FGC, só para vocês terem ideias, ele é mantido pelas próprias instituições financeiras. Então, quando qualquer instituição financeira que faz parte do FGC lança um título de renda fixa, faz uma captação ali, um percentualzinho dessa captação vai para manter o FGC, para manter esse sistema financeiro também funcionando de forma mais segura. Foi uma forma que é uma entidade privada que, mantida pelas próprias instituições financeiras, tentam manter a estabilidade do mercado financeiro na outra ponta. Então é quase que uma forma de seguro ali do próprio mercado financeiro e dos credores dos bancos. E aí o FGC começou a olhar para isso e falar, pô, os caras estão emitindo o título a 25%, a 160% do CDI, usando agente de seguro, falando, mas calma lá, se der problema, tem o FGC por trás. Então o FGC também começou a ficar muito contrariado com isso, e a régua moral estava tão baixa ali, né, que as instituições financeiras começaram a ficar incomodadas também, porque no final das contas elas que estavam bancando por meio do FGC essa distribuição desses títulos a rodo ali no mercado financeiro de um banco que já vinha mostrando problema pelo menos há uns 2 anos. Os problemas do Master não são de hoje. Em abril que começou a eclodir o problema, mas isso já tinha sido olhado até no ano anterior. Então não é de hoje que a gente tem esses problemas. Então o risco era realmente do banco não conseguir pagar essas dívidas, de dar o calote, e além de tudo tinha um risco de imagem altíssimo pelo tipo de operação que o Banco Master fazia e os ativos que ele mantinha na carteira. Era crescimento estranho com ativo esquisito. Mas vamos continuar aqui, porque tem mais coisa, né? Eu falei ontem, bem ali por cima, desses sinais de criatividade do balanço do Banco Master, porque ele tinha, né, esses títulos que a precificação não é tão padronizada. Ele poderia dar o preço que não tinha ali nenhuma ligação com a realidade e não preços de mercado, principalmente os precatórios. E o Banco Master tinha muito precatório na carteira, tinha muito direito creditório. Então isso também começa a acender um alerta se ele não estava inflando cada vez mais o seu balanço para depois vender o banco mais caro por uma coisa que ele não valia.
E mais do que isso, muito ali das operações do Banco Master não eram recorrentes. Então ele não ia comprar um Willbank, um Voiter todo ano. E essas operações que garantiam ali, de certa forma, esse lucro do Banco Master. Então não eram operações que sustentavam e não vinham normalmente das operações mais comuns dos bancos. Além disso, o índice de Basileia, que mede, né, quase ali a saúde, de certa forma, do banco, o índice de Basileia estava acima do mínimo regulatório e isso significava que qualquer perda relevante ou qualquer reavaliação dos ativos lá dentro poderiam deteriorar rapidamente a situação do Banco Master. Então ele vinha mostrando sinais, não foi de uma hora para outra que o banco começou a derreter, mas todo mundo olhava para isso de certa forma, né, e ignorava e continuava distribuindo os ativos daquele banco, os títulos de renda fixa. E as pessoas na outra ponta compravam, só que mais gente ali comprou esses títulos. A gente teve a Rio Previdência, por exemplo, com bilhões do patrimônio dos aposentados ou das pessoas, né, dos funcionários públicos do estado do Rio de Janeiro, boa parte dos fundos, um quarto para ser mais exata, dos fundos ali dos fundos de previdência da Rio Previdência, estavam alocadas em ativos do conglomerado do Daniel Vorcaro. E assim, não foi uma coisa que não foi avisada. O Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro já tinha avisado que isso poderia dar problema, apontou irregularidades e o que o Cláudio Castro fez? Ignorou. Inclusive, ele tinha sido intimado a intervir nessa situação. Mas o que a Rio Previdência fez? Comprou e continuou comprando esses títulos do Banco Master e colocando no patrimônio do fundo. E a gente tem que lembrar que investidor institucional, que investidor como fundos de pensão não contam com o FGC. Então esse dinheiro perdeu. E aí a gente vê, né, Cláudio Castro envolvido com o escândalo do Banco Master. Cláudio Castro investiu 240 milhões da SEDAI, que inclusive tentou resgatar isso e não conseguiu no Banco Master. Ele autorizou o Banco Master a oferecer serviços de consignado para aposentados do Rio. E a gente vai vendo que a coisa vai escalando e vai empilhando problema aqui. Ele aplicou 2,6 bi, mesmo depois do Tribunal de Contas avisar, ele continuou aplicando mais 1 bi ali dos aposentados e dos funcionários, mais de 240 mil funcionários do Rio de Janeiro expostos a isso. Então a gente vai ver que a gente estava sendo feito de palhaço aí o tempo todo e muita gente lucrando com tudo isso. E mais do que isso, quando eu falo da relação com o BRB, daquela compra de títulos, daquela injeção de dinheiro, já é um problema, porque eles estavam dando uma limpada no balanço e inflando também o patrimônio do Banco Master. Porque eu expliquei isso ontem, eu vou tomar rapidinho, a gente tem quando a gente emite um crédito, um banco, uma instituição financeira emite um crédito, eu não emito crédito, eu não empresto dinheiro para ninguém, mas uma instituição financeira emite um crédito, né, então ela empresta dinheiro, ela tem aquele dinheiro a receber ao longo do tempo e ela tem que provisionar a parte disso como PDD, que é a provisão de devedores duvidosos ali. Então, se aquela pessoa não pagar, a parte disso já está provisionado como perda. Então, você tem a perda desses devedores duvidosos já lançada no balanço e você tem aquele dinheiro a receber ao longo do tempo, não vai entrar de uma vez. Quando você vende esses direitos de receber o crédito para outra pessoa, sai o PDD do balanço e sai esse dinheiro que ia entrar ao longo do tempo com um fluxo de caixa e entra de uma vez só. Então não só limpa esse balanço, o Banco Master era bom de faxina, viu gente? Eles limparam o balanço várias vezes vendendo esses créditos e não só limpa o balanço, como tira essa provisão dos devedores da conta. Então o balanço vai ficando mais bonitinho, né? Mais organizadinho ali também para você vender o banco mais caro. E o patrimônio também infla porque entra um dinheiro de uma vez. Só que essa história do Banco Master é pior ainda, porque os 12 bilhões que entraram no Banco Master ali como crédito também, que foi uma cessão de uma outra empresa ligada a ele, que seria aquela empresa Tirreno, você tem esses 12 bilhões que nunca foram comprovados, não tinha registro em cartório. E aí esses créditos estavam lá. Créditos que nem conseguiram comprovar a existência, que o Banco Master não pagou nada pela aquisição deles. Nadinha, zero. Esses créditos foram vendidos para o BRB, que pagou 12 bilhões
por créditos que nem se tinha a comprovação da existência. O dinheiro vai para o Banco Master, esses créditos que teoricamente teriam que existir, mas não conseguiam comprovar, vão para o BRB, e essa operação, de certa forma, ela nem chegou a ser tão finalizada assim, mas o BRB continuou injetando esse dinheiro. 6,7 bilhões eram ali de 6,7 ou 6,6, agora me falha, eu acho que é 6,7, de pagamento por esses créditos e mais de 5 bilhões de prêmio. Prêmio por esses créditos que nem se comprovam a existência. Aí eu tô desde ontem parecendo um meme, eu tô lá no ônibus, eu tô cozinhando, eu tô comendo, pensando que compraram 12 bilhões de crédito, o BRB injetou 12 bilhões no Master, de créditos que nem sequer tinham a existência comprovada, com dinheiro público. Compraram 12 bilhões com dinheiro público de créditos que não tinham a existência comprovada. Isso é um absurdo. E além de inflar o patrimônio e injetar dinheiro no Master, você está fazendo isso com o dinheiro do BRB, que é o Banco de Brasília, do Ibanez, que tem ligação com o banco ali por um sócio do Banco Master. Então a gente vai vendo a dimensão disso, e quem não está indignado com tudo isso é porque talvez não tenha entendido a magnitude do golpe que foi dado aí nesse caso, porque são créditos que nem sequer tiveram a comprovação da existência e mesmo assim pagaram 12 bilhões, e aí falaram, foi na camaradagem para tentar driblar a fiscalização. Que camaradagem, hein? Que camaradagem com dinheiro público, é fácil de fazer camaradagem. E assim, essa história só vai piorando conforme você vai puxando. É dinheiro público do BRB comprando título e injetando dinheiro no Master, de créditos que nem se tinham a existência. É o governador Cláudio Castro no Rio de Janeiro botando o título para dentro da Rio Previdência ali, sendo alertado que era para intervir e ignorando e continuando comprando depois do TCE falar que tinha que investigar. Então, assim, é um descaso com as pessoas, é um descaso com o dinheiro público, é um descaso de todo lado e só gente querendo ganhar em cima disso ou que tem rabo preso suficiente para continuar fomentando e botando dinheiro nessas operações. E aí o investidor pessoa física que entrou nessa cilada fica perguntando, e agora eu, né? Como é que fica? Eu comprei o CDB do Banco Master lá aos 20% porque me falaram que era uma boa, porque me falaram que não ia encontrar em outro lugar. Como fica o dinheiro dessa população? E a gente fez, rapidinho, vou passar aqui para vocês, como é que fica essa situação do investidor pessoa física, porque o institucional, gente, vai brigar lá na massa. O institucional não tem FGC, o fundo de pensão não tem FGC. Então, é uma irresponsabilidade com o dinheiro desses servidores públicos que não sabiam que as suas aposentadorias estavam indo para títulos que não tinham ali, que estavam mostrando uma série de problemas e que mesmo assim tudo isso foi ignorado. Agora, o investidor pessoa física cai no FGC. E a gente fez um resuminho aqui, como acho que está ruim para o pessoal ler, podem deixar em tela cheia e aí eu explico esse FGC. Então, o que está coberto pelo FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito, essa entidade privada sem fins lucrativos, que tentam aí, né, responsável por proteger os depositantes e, de certa forma, trazer uma credibilidade e estabilidade para o mercado financeiro. Depósito à vista, sacáveis mediante aviso prévio, letras de crédito imobiliário, as tais LCIs, operações compromissadas que têm como objeto títulos emitidos após 8 de março de 2012, isso é uma coisa bem específica, letras de câmbio, as LCs, as letras hipotecárias, LHs, os depósitos em poupança, as letras de crédito do agronegócio, as famosas LCAs, os depósitos mantidos em contas não movimentáveis por cheques destinados a registro, isso também é uma coisa muito específica, e os depósitos a prazo sem emissão de certificado RDB e os CDBs, que são aqui, eu acho que o grande mote aqui do que a gente está falando, os CDBs, os certificados de depósitos bancários, que eram esses títulos de renda fixa largamente distribuídos pelo Banco Master. E aí as pessoas podem ter alguma dúvida, mas como é que fica a cobertura dos 250 mil por emissor, por CPF? Se eu tiver 250 mil no Let's Bank, 250 mil no Master, como é que fica a minha situação? Então a gente separou para vocês uma explicação rapidinha, porque meu tempo está acabando aqui,
de como fica por instituição financeira e como renova esse FGC. Então podem botar em tela cheia também, porque eu acho que vai ficar melhor para o pessoal de casa acompanhar. O FGC cobre até 1 milhão em CNPJs ou CPFs, só que eles são limitados por 250 mil por instituição financeira. Então, se você tem 1 milhão no Banco Master, você vai ter só 250 mil nessa instituição protegidos. Como funciona a garantia? Depois de usada a primeira cobertura, o limite é só restabelecido depois de 4 anos. Então, vamos supor que você tinha dinheiro lá no BK, o BK que deu problema há alguns anos aqui. Usou 250 mil lá, esse limite só vai ser restabelecido daqui a 4 anos. Agora, você tem 750 mil, usou mais 250 mil aqui, esses 250 mil só vão ser restabelecidos daqui a 4 anos. Então, se a pessoa tem 250 mil em 5 instituições, 1 milhão de cada instituição financeira aqui está coberto pelo FGC. 250 mil não vão estar porque vai estourar. Isso se todas quebrarem ao mesmo tempo, tá, gente? Então, nos 4 anos, 5 instituições que você tinha dinheiro foram liquidadas, você entra ali no FGC com 1 milhão cobertos e 250 mil não. Agora, se você tem 4 instituições financeiras e as 4 quebram juntos ou as 4 quebram em 1 ano, você ainda tem, desde que cada uma esteja numa instituição, cobertos 1 milhão para o FGC. Agora, se tem 1 milhão numa só, 250 mil está coberto e os outros 750 não estão. E aí tem uma linha pequenininha ali que é exatamente o que eu estava falando. Investidores institucionais, tais como fundos de pensão, conforme a resolução do CMN de 2013, não tem cobertura de FGC. Fundo de investimento que tinha título do Master na carteira, essa parte vai ser liquidada e não vai receber, e o fundo vai cair de rendimento. Se você tinha aquele famoso crédito privado que tivesse alguma exposição aqui, essa parte vai virar pó. Então, você tem que entender como funciona, porque o FGC foi usado como seguro nesse caso. Então, é importante que a gente fale ainda aqui rapidinho como funciona o FGC. Se você estava até 250 mil, agora que liquidou, não rende mais, vai ficar travado e daqui até 60 dias você vai receber o dinheiro. Mas é uma chateação, é uma dor de cabeça e você estava ali, né, colocado e posicionado muitas vezes até sem saber em um banco que estava cheio de problema. Vou chamar vocês para se inscreverem rapidinho aqui na nossa aula que acontece no dia 27 de novembro, quinta-feira, às 8 horas. A nossa aula de Teoria Crítica da Sociedade, a aula inaugural da nossa nova pós, que vai ser lançada com uma série de parcerias e novidades que vem por aí. E agora vou entregar para os nossos vizinhos de cima, para o Rolê ICL, porque William De Luca, Guga Noblar e hoje a gente tem Sarazara também. E Sarazara, então um trio que a gente adora, já estão a postos para receber vocês. Um beijão e até lá, pessoal. Até segunda-feira, porque amanhã é feriado. Um beijão para vocês. A emancipação exige mais do que redistribuir renda. É preciso reconstruir o mundo. Essa ideia de Nancy Fraser resume bem o que propõe a teoria crítica da sociedade. E é o que o novo curso do ICL quer fazer. Formar gente que não aceita pouco. Gente que quer atuar para mudar a sociedade de forma profunda e real. Dia 27 de novembro, quinta-feira, às 8 da noite. Começa essa pós-graduação feita para quem quer pensar e agir. Fala pessoal, tudo bem? Leandro Demore aqui para dar uma notícia incrível. O ICL tem sua própria revista digital, a revista Liberta, um novo espaço de jornalismo profundo, crítico e com a nossa cara, feito para quem quer entender o Brasil e o mundo além da superfície. Na revista Liberta, você vai encontrar os maiores articulistas e colunistas com análise sobre política, cultura, atualidades e, claro, muito pensamento crítico. Esse vai ser o nosso espaço semanal de reflexão em profundidade. Faça agora mesmo a sua assinatura. Acesse icl.com.br/revista. E se você já é aluno ou aluna de algum curso do ICL, tem um benefício especial para fazer parte disso com a gente. Um desconto exclusivo para garantir a sua assinatura. Revista Liberta é o ICL em profundidade.